quais as marcas hoje que você tem? Tenho o Rei do Mate, que é a minha principal marca. Eu tenho a Havaianas, que eu tenho algumas lojas também. Tenho a Milk Moo. Eu tenho a Húngara, que eu acabei de abrir agora há pouco tempo. Eu tenho a Subway, que foi um case. Eu ser dono de uma marca própria tem algumas dificuldades, porque eu tenho que ser o CEO, tem que ser o diretor financeiro, ótimo. Tem que ser o diretor de marketing, eu tenho que ser o diretor de RH, eu tenho que ser tudo. Eu compro esse produto aqui 10 centavos mais barato, 20 centavos mais barato, entendeu? Aí eu vou trocar aqui esse requeijão aqui porque eu encontrei aquele outro que é 50 centavos mais barato. Eu não estou preocupado com isso. Eu vendi uma cobertura que eu tinha, que eu morava, peguei essa grana e montei mais umas 3 lojas. Assim, fui pro all-in, arrisquei tudo. Como é que você faz para selecionar a marca, né, que você quer fazer essa expansão? Da loja não performar bem na mão de um franqueado, passar para o segundo franqueado e o cara fazer um negócio crescer 100 a 150%. Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Começamos mais um episódio do Pegando Fogo Podcast. E hoje o assunto é de pegar fogo realmente. Eu sou Regina Leiras. Eu sou Luiz Henrique. Hoje estamos recebendo aqui André Barcelos. Ele é multifranqueado, ele tem negócios diferentes para públicos diferentes. Enfim, vai ser muito bacana receber ele aqui. André, muito obrigado aí pela presença. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história aí. Primeiramente, boa tarde, né? E agradecer aí o convite, é sempre um prazer. Então, vamos lá. Minha história começou aí há 28 anos atrás, né? Eu trabalhava no mercado financeiro e abri uma loja do Rei do Mate. O Rei do Mate praticamente tinha chego no Rio de Janeiro há pouco tempo. E eu trabalhava no mercado financeiro no centro do Rio e frequentava uma loja do Rei do Mate que eu não conhecia, passei a conhecer aquela loja e vi que a loja tinha café expresso, que ninguém tinha. Aí tinha um folhado, um pão de queijo, que na época, o pão de queijo você até encontrava, né? Mas alguns salgados você não encontrava em lugar nenhum. E o principal, que era o mate, né? Aquele mate que a gente estava acostumado a tomar no Maracanã, na praia do Rio de Janeiro. Que é coisa de carioca, né? É, coisa de carioca. E eu sempre gostei de mate. Minha mãe sempre ia no supermercado, comprava lá o mate-leão, fervia, enfim. E aí tinha aquele lance também das bebidas misturadas com mate. Mate com leite em pó, maravilhoso. Mate com fruta. E aí eu me encantei como consumidor, enfim. E aí um amigo e cliente meu, ele queria montar uma franquia e ele veio falar para mim do Rei do Mate. E coincidentemente eu já tinha visto no jornal Gazeta Mercantil da época, né, bem antigo, uma reportagem sobre o Rei do Mate com todas as informações e tal. E a gente debateu, vamos embora, vamos montar, vamos embora. E aí ele foi em São Paulo, teve uma reunião com o pessoal lá e quando ele voltou a gente já foi atrás de ponto. E pegamos lá no Shopping Rio Sul, há 28 anos atrás. E essa foi minha primeira loja. Foi num outro momento, né? O franchise praticamente estava começando. No Rio de Janeiro você tinha pouquíssimas marcas. E o Rei do Mate ele entrou muito bem no Rio de Janeiro. Hoje tem aproximadamente 130 lojas. E de todas as franquias que eu tenho, é a franquia do meu coração. A primeira, né? É a primeira, não tem como esquecer. A primogênita. E assim, cara, são 28 anos de relacionamento não só com o franqueador, né? E com a equipe do franqueador, mas também com os franqueados, né, cara? Tem franqueados de 25, de 23, de 20 anos que a gente se relaciona há muito tempo. E o Rei do Mate é uma marca que ela se reinventou várias vezes, né, ao longo desse tempo, né? Eu já, numa conversa com o João, né, ele fala que no Rio tem uma cultura muito forte do mate, né, como você falou, mas também do açaí, né? E aí ele falou, cara, a gente era reticente, né, de botar açaí e tal, mas quando a gente botou, explodiu, vendeu. Hoje é um case, né? E isso é muito importante para manter a longevidade do negócio, né? E fala mais um pouco, o André, sobre porque você tem diferentes marcas, né? Você tem marca não só de alimentação, mas também de vestuário, né? Por que diversificar em outro tipo de negócio? Então, quando eu tinha 3 lojas do Rei do Mate,
o mercado ainda era muito menor do que o mercado é hoje. Você não tinha muitas opções de shopping e de novos mercados a serem criados. Então você ficava muito limitado, tipo, centro do Rio, Barra um ponto ou outro. E aí eu falei, não dá para eu ficar só com o Rei do Mate. Eu vou ter que buscar outras oportunidades, já que eu quero crescer. Eu queria abrir mais lojas. Isso era intencional? Até uma coisa assim, você começou com uma loja e já planejou isso? Você já tinha em mente assim, não, eu quero ter X lojas, você já tinha esse plano traçado ou foi naturalmente? Assim, até hoje eu não tenho plano de quantas lojas eu vou querer ter, nem quantas franquias, entendeu? Isso foi acontecendo, mas eu já sabia mais ou menos o que eu queria, o que queria acontecer. Então eu fui planejando um atrás do outro. Eu não fiz assim, vou planejar para daqui a 20 anos. Não. Eu fui planejando ano a ano. E agora? Vamos para cá, vamos para lá. E muito em cima também o quê? De oportunidades e perspectivas de mercado, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei na Havaianas, não existia a franquia Havaianas ainda. Eu peguei alguns pontos no terminal rodoviário de Niterói e falei, o que eu encaixo aqui? Aí, junto com um amigo, nós criamos a loja da sandália. E vendíamos sandália havaiana, sandália Ipanema, sandália de times. E assim, ia até umas sandálias de um fabricante do Ceará lá, bem pequenininho, sabe? Porque lá no terminal rodoviário de Niterói é um público bem classe D, né? D e E, né? Então, a gente comprou essas sandálias também para botar a vender, para experimentar. E aí, como a gente comprava muito Havaianas, e a Havaianas estava já com um plano de virar franquia. Interessante, eu não sabia. E aí, o que aconteceu? Pintou uma outra oportunidade, que foi no Morro do Pão de Açúcar. E aí nós levamos o Rei do Mate e levamos também a loja da sandália para lá. Que também vendia muito bem lá, eu vendendo Havaianas e Ipanema, né? Porque lá eu só fui para vender essas duas marcas. E aí foi quando a Havaianas virou franquia, e convidou a gente para ser franqueado, e nós começamos por essa loja do Morro da Urca. Então, só para a gente capitular aqui, você não falou quais as marcas hoje que você tem, as marcas que você trabalha. Então, vamos lá. Que é bem diversificado. Então, vamos lá. Eu tenho o Rei do Mate, que é a minha principal marca. Eu tenho a Havaianas, que eu tenho algumas lojas também. Tenho a Milk Moo. Eu tenho a Húngara, que eu acabei de abrir agora há pouco tempo. Eu tenho a Subway, que foi um case, mas infelizmente a Subway está passando ainda por um momento difícil no Brasil. Recentemente eu vou agora inaugurar uma loja da Calebito, eu não sei se vocês conhecem já a Calebito, que é uma gelateria. Pouco. Então, pode contar um pouco também da história. Então, a Calebito, ela começou em Macaé, mais ou menos na época da pandemia, tem crescido muito aqui no Rio de Janeiro, já está começando a entrar em vários shoppings, e eu vou inaugurar agora no dia 18, sábado agora, no Shopping Sulacap. Então tá todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado. Para conhecer lá depois, Quem não conhece já vai buscando lá no Instagram. Isso aí eu não conheço, eu vou lá conhecer. A Calebito, a gente conversando aqui um pouco antes do podcast, né? A Calebito vem se desenvolvendo e vem crescendo muito rápido, né? A gente vê um produto muito bom, né, nos shoppings. Eu conheço muito a de Petrópolis, né? Nós temos loja lá em Petrópolis, eu conheço a de lá. E, assim, logo assim que abre é fenômeno de venda, né? Faz aquela fila absurda. Tem uma questão sensorial ali, né? Do cheiro da casquinha que é feito na hora. É maravilhoso mesmo, né? E também tem, que eu não falei, é a Casa do Biscoito, que não é uma franquia, é uma associação, e eu já tenho esse negócio também há mais de 20 anos. E dentre uma coisa que eu acho que é interessante também a gente saber, você tem 28 anos, 6 marcas, né, nesse período aí de 28 anos. Quantas lojas você já fechou? Então, é que eu já tive... então eu já tive outras marcas. Das tristezas também. Então, eu já tive outras marcas também. Eu posso te dizer que eu já devo ter fechado aí umas... Eu não vou contar agora, umas 14 lojas. Eu já fechei. Então, não é ter sucesso realmente também, tem que estar junto ali, né? Com a tristeza de saber fechar. Com certeza, a gente aprende, né? A desapegar, né? Você olhar e falar assim, não adianta, eu tenho que contabilizar o prejuízo, fechar, vou chorar hoje, mas amanhã eu tenho que levantar e realizar novamente. E empreender é não desistir, né? Empreender também é não desistir.
Não é fácil, não. Não, principalmente no momento que estamos vivendo, né? E assim, Regina, eu já tive uma loja, além da loja da sandália, que depois virou Havaianas, né, franquia da Havaianas, eu tive também um restaurante de comida quilo junto com um sócio, que era aqui no Shopping Via Parque, chamado Dona Júlia. E a gente criou essa comida quilo, assim, inaugurou muito bem, foi muito legal durante um tempo. E aí foi ali que eu falei assim, cara, eu ser dono de uma marca própria tem algumas dificuldades, porque eu tenho que ser o CEO, tem que ser o diretor financeiro, ótimo. Tem que ser o diretor de marketing, eu tenho que ser o diretor de RH, eu tenho que ser tudo. Falamos isso no último episódio. Então, aí o que acontece? Além disso, só tem eu e meu sócio. Eu não tenho mais ninguém para interagir. Quando você está dentro de uma rede de franquia, é um dos pontos positivos que tem o franchise, é você estar dentro de um grupo. E esse grupo está o tempo todo se movimentando, esse grupo não para, né? Está todo mundo tentando se reinventar, independente do franqueador. E as boas práticas, elas acabam sendo propagadas para os outros franqueados muito rápido. Uhum. Quem quiser utilizar as práticas ruins também pode. Tem franqueados que preferem. Mas as boas é as que geralmente a gente quer estar junto. Então eu percebi isso e aí eu me desfiz desse negócio próprio. E falei, olha, eu não monto mais negócio próprio. Eu só tenho interesse em montar franchise. Essa só franquia. Que a gente ia fazer, inclusive, isso é bom você ter adiantado. Porque hoje o que a gente escuta muito no mercado, né? A pessoa, às vezes, ela quer comprar uma franquia ou que ela quer entrar para o mercado de franquia. Ela fala, não vou fazer franquia porque eu vou ter um sócio. Para quê? Se eu posso montar meu próprio negócio. E montar o próprio negócio tem seus desafios que não tem na franquia. Na franquia tem desafios que não tem no negócio próprio. Mas, né, os números não mentem, né? Então, a gente sabe que quem tem, né, uma coragem de abrir um negócio próprio tem que ter uma curva de aprendizado muito maior. E que, às vezes, ela custa muito caro e a pessoa nem se preparou para passar por aquela curva de aprendizado, financeiramente falando, e aí ela nada, e como dizem lá, morre na praia, né? Literalmente na praia. Franquia, assim, né? A gente precisa deixar claro, né? Que precisa seguir um padrão, um processo, né? E, André, como é que você faz? Porque são marcas distintas, né? Uma cafeteria, uma marca de sorvete, uma marca de lanche, né? E uma de vestuário, né? Como é que faz para manter o processo nas lojas, fazer com que a equipe, né, tenha a mesma cultura do grupo como um todo, né? Porque são negócios diferentes, né? Como é que você consegue fazer isso de forma que, no final das contas, o que importa é gerar resultado, né? E isso tudo passa pelas pessoas, né? As pessoas é um fator preponderante para a gente ter resultado, né? Como é que você consegue fazer isso mantendo a cultura forte dentro das suas lojas? Então, acho que o mais difícil foi fazer a primeira, né? Depois que você faz a primeira, aí você faz a segunda, faz a terceira e você vai montando as suas equipes de acordo com o que você quer e do jeito que eles vão se espelhar em você. Então, isso acontece um processo, assim, vai acontecendo um processo meio que automático. Agora, você também tem que planejar isso. Por exemplo, hoje eu tenho vários segmentos diferentes. Eu tenho 2 supervisores meus que eles já trabalharam em 5 negócios meus diferentes. Eles conseguem trabalhar nos 5 negócios. E assim, como é que eles conseguem? Porque a gente já chegou à conclusão que a gente está vendendo produto. Varejo, né? Produto, serviço e aquele produto ali. O varejo é isso. Qual é a cultura? A cultura é essa, a gente pegar os funcionários, mostrar para eles, a gente pega nossas equipes, vai botando todo mundo para rodar. O cara que trabalha na Subway, daqui a pouco ele vai trabalhar numa outra loja nossa, daqui a pouco ele está na Milk Moo, e ele vai rodando, e ele vai aprendendo os setores. Quando ele está pronto, ele vira gerente, ele já formou aquela cultura, ele já pegou aquela bagagem, ele já pegou também aquele grau de comparação das franquias. Isso é uma coisa que eu também tenho que ficar em cima deles, porque, mas eu gosto mais da franquia tal, porque eles têm uma estrutura melhor. Mas essa daqui não tem, mas vamos ajudar eles a passar a ter, a desenvolver. Então a gente também sempre tenta fazer isso, principalmente com as marcas mais novas, né? Eu me espelho muito no Rei do Mate, né? Porque é uma marca muito antiga, né? Eu já estou lá há 28 anos, então eu vi tudo acontecer lá e fiz parte desse processo. E o Rei do Mate está muito bem ancorado hoje.
administrativamente, principalmente. Então, eu me espelho muito neles até para propagar para todos os meus negócios. Então, é basicamente isso. Agora, eu tenho uma equipe grande também. Eu tenho hoje 3 supervisores, fora os gerentes das lojas. Eu tenho 2 pessoas que trabalham no financeiro para mim, em locais diferentes. Justamente para quê? Para eu poder cuidar disso tudo. E assim, até vocês não me perguntaram, mas eu já vou responder. Não, por exemplo, pode ficar à vontade. A Calebito que eu vou inaugurar agora. Eu descobri o gerente, eu falei, olha, eu quero botar esse gerente aqui. Aí a gerente estava vivendo um outro momento da vida dela e falou, André, eu não vou poder encarar esse desafio. Aí, automaticamente eu já tinha outro na minha cabeça. Só sentei com o meu supervisor, estou pensando em levar o fulano. Pô, pode levar. Então tá, conversei com ele, eu já sabia que ele ia dar conta do recado, passei o desafio para ele e tá lá. E eu já estou com mais 3 negócios na minha cabeça que eu já estou pensando em pessoas que vão poder estar com a gente. Você já sabe ali. Eu já sei. Tá dentro da minha casa, né? Dentro do meu time, eu já estou ali pensando e já desenvolvendo. Entendeu? Por exemplo, eu vou inaugurar no final do ano uma loja da Casa do Biscoito num terminal de trem. Eu já estou pegando uma supervisora de uma loja minha para jogar para lá. Que você já sabe que ela vai ter capacidade de gerir aquele Justamente, negócio. Hoje ela é uma supervisora de caixa. E eu já sei que ela já está sendo preparada, eu vou preparar mais ela ainda nesses 2 meses que faltam para poder jogá-la para lá. No dia a dia, você tem esse tete-a-tete com os funcionários também? Ou como é que você faz essa gestão? Porque são muitas coisas, né? Muitas frentes, muitos desafios. Como é que você equilibra isso? Então, eu não consigo passar em todas as lojas toda semana, né? Tem lojas que eu consigo ter mais contato, até com os funcionários. Tem outras que eu me relaciono mais com meus supervisores. E aí eles vão me passando feedback e a gente vai acompanhando. Mas assim, Regina, depois de 28 anos, quando eu pego um DRE, eu olho para o DRE, eu já olho o DRE todo ali, eu falo, pô, essa loja tem problema. Aí já sento com eles, ó, isso daqui... Já sabe onde está, né? O gargalo, onde dá para melhorar. E às vezes Você já sabe até como é que está acontecendo justamente ali. Aí, no fundo, o problema é sempre gerencial, né? Sempre o problema é gerencial, não adianta. Por quê? Fala mais pra gente. Porque não adianta, se você tem aquela pessoa com a figura do gerente, aquela pessoa ali que é responsável. Não adianta botar a culpa no funcionário, botar a culpa no governo, na prefeitura. Não, o problema é gerencial. Quem tem responsabilidade tem que responder por aquela responsabilidade. Agora, tem que assumir aquilo. Justamente, se é falta de treinamento, vamos treinar. Se está vivendo algum problema pessoal, vamos conversar e tentar ajudar. Mas o problema é sempre gerencial. Com esses 28 anos eu já aprendi isso. E o pior, quando acontece, sabe o que já aconteceu comigo? Quando um número de lojas começa a ficar ruim. Aí o problema é do supervisor, que também é gerencial. Entendeu? Sim, então isso, quem não está conseguindo... porque faz todo sentido, porque você não está tendo ali um direcionamento, né? Se o direcionamento tá ruim, o resultado vai estar ruim, não tem Justamente. como. Né? Você não tem como a pessoa que está ali para seguir uma ordem ou uma deliberação, se ela não tem aquilo de forma correta, ela vai fazer errado ou não vai fazer, né? Que é o que mais acontece, que a gente Justamente. sabe. Às vezes não faz. Ela não faz, ela não tem aquele ímpeto de resolver, né? Não é resolutiva, né? Justamente. E geralmente não é um motivo só. Geralmente são vários motivos. E aí a gente tem que ir atrás. No final, a nossa função assim, acaba sendo muito mais preocupado com essa parte, até do que aquela parte do dia a dia, de eu compro esse produto aqui 10 centavos mais barato, 20 centavos mais barato, entendeu? Aí eu vou trocar aqui esse requeijão aqui, porque eu encontrei aquele outro que é 50 centavos mais barato. Eu não estou preocupado com isso. Nossa, ótimo. Não, é porque assim, Exato. Não adianta, eu tenho que ir aqui, ó, no gerencial. Porque se eu acertar o gerencial aqui, esse cara aqui vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Sim. Porque assim, quando você também modifica um insumo, Regina, você talvez esteja se enganando naquele momento, tá? Mas no próximo momento, o teu cliente vai perceber. Sim. É o que eu mais falo, assim, aqui até dentro do grupo e fora também, com todo mundo que eu converso, né? Também tô aí nesse mercado há um tempinho, né? Não muito tempo, quanto você, menos. Mas... fala a idade. Mas, que é a ilusão. Porque você já
Tem como uma coisa ser muito mais barata que a outra e entregar o mesmo resultado? Não, é impossível. Não tem como, é impossível. A gente sabe disso. E a gente, como já no passado, né? Por acaso você testa alguma coisa, você fala, cara, não é esse tipo de economia que vai resolver o meu negócio. Não vai ser economizando 10 centavos ou 20 ou R$1 que seja nessa compra, se o cara da cozinha ou se o meu gerente não está olhando quanto está indo de repente num prato ou se está jogando fora alguma coisa. Então, se não tiver a gestão, você pode comprar da melhor maneira possível, que a pessoa vai chegar ali, a loja não vai saber manusear bem aquele produto. Vai além, né? Porque se você diminuir a qualidade do produto, o cliente não vai voltar mesmo, sabe? Você deixa de ser opção para o cliente, né? Deixa de ser opção para o cliente. E a gente sabe como é que funciona. Você tem um requeijão e você tem tipo requeijão. Você tem o presunto, mas você também tem o presuntado. Aí você tem o queijo, mas você tem o queijo que faltam 2 dias para vencer, que está na gôndola do supermercado. E aí, de repente, o cara compra aquele queijo achando que... E não é a mesma coisa, não adianta. Não é. Você tem que ter a marca que você confia e tem que ter o padrão. Mas é um pouco mais caro. Porque o que é bom custa caro. Vou contar uma passagem para vocês. A gente lá no Rei do Mate, a gente tem um conselho que é um conselho assim, muito forte, sabe? Aqui no Rio de Janeiro. E o Antônio Carlos, que é o dono do Rei do Mate, né, cara? Ele está sempre aqui nas reuniões com a gente. Ele chegou um belo dia lá no conselho e falou assim, gente, a gente tem que mudar nossos salgados. Eu não posso mais chegar numa loja minha, comer uma coxinha de galinha, que é aquela galinha de massa que todo mundo trabalha. Não, eu quero comer uma coxinha de galinha mesmo, galinha desfiada. E aí a gente, mas isso custa muito mais caro, o nosso produto vai ficar muito fora de preço, porque a concorrência não faz isso. Ele falou, não quero saber, a gente vai ter que partir para esse caminho. Eu não posso chegar numa loja minha e eu não querer comer aquele produto. Se o produto é bom, eu como. Se o produto não é bom, eu não vou comer. Então, assim, eu não admito mais isso. A gente tem que mudar e a gente tem que trabalhar agora com 100%. Se é frango, é frango. Se é carne, é carne. Não é tipo frango. Não é tipo frango e não é tipo cheiro de frango. Isso tem crescido muito, né, no mercado. Né? As pessoas botam... a lasanha bolonhesa que vai mais soja do que carne moída, né? Então, assim, isso o cliente, no final das contas, sente mesmo, de fato. Claro que sente. Claro que sente. A gente sente. Claro. Nós somos clientes. É o que eu falo. Se eu vou num lugar e tô vendo, poxa, não colocam frango suficiente. Uma coisa que eu poderia achar que era justo o valor, eu acho caro, porque não me entregou a qualidade. Então, essa questão do preço, né, que você falou, vai ficar fora de posicionamento do mercado, também é outra ilusão, porque as pessoas, elas sabem identificar, então elas sabem o que vale, né? Tem até a frase, é justo o que vale caro, né? Como é que é? Eu até esqueci, gente, Santa Teresinha, li essa frase ontem, já esqueci. É muito justo cobrar o que vale muito caro, enfim, não sei, mas é parecido com isso. Porque realmente é justo, você tem que pagar por aquilo que você quer receber. Né? Não, tem uma outra que eu vi ontem também, um post, eu acho que até, não sei se para quem que eu mandei, que era assim, bom e barato demora, mas que é barato e rápido, não tem qualidade, e bom e rápido custa caro. Justamente. Então, tipo assim, é uma equação, não tem mágica. Não tem mágica. E o cliente, ele percebe, ele vê mesmo, não tem como. Percebe. Tem uma passagem nossa, né, da nossa história, que a gente tem restaurantes em Portugal, né? Meu irmão tá morando lá há 4 anos e tudo mais. O restaurante é uma casa de grelhados, né, de vender churrasco e tudo mais. Nosso prato de picanha lá é 30% acima do nosso concorrente da praça de alimentação. O cara só atravessar ou, por vezes, pegar o prato do lado, né? E o nosso prato mais vendido é picanha. E é justamente por isso, né? Porque, e lá a cultura do português, né? Ele pega a picanha muito fina, né? E a nossa picanha não. A nossa picanha tem um tamanho razoável, né? E é claro, na praça de alimentação também não dá para fazer aquele steak de 200 gramas. Mas, ainda assim, é maravilhosa. E lá o cliente paga os 30% a mais. Então, assim, foco no padrão, processo e qualidade, é fundamental, né? E em rede de franquia a gente tem isso, né? Isso é importante a gente seguir.
Mas a conta é dura, a gente sabe disso como é que é. A gente sabe quanto custa. Mas não tem jeito. Se você quer entregar qualidade, tem que fazer dessa forma. André, não adianta mais tapear, né? E qual foi, assim, a tua maior aposta? Um negócio que você foi lá, olhou e falou, não, vou entrar com tudo e tal, e teve aquela decepção. Conta uma história dessa aí pra gente. Você falou, você abriu a primeira Rei do Mate, foi um sucesso, depois quanto tempo que você abriu a segunda e como é que foi esse crescimento? Então, assim, eu abri a loja do Rio Sul, né, do Rei do Mate, aí assim, foi numa outra época, né? Em 6 meses eu paguei o investimento. Isso não vai acontecer mais. Gostaria que acontecesse, mas já me convenci que isso não vai acontecer mais. E aí abri uma segunda loja do próprio Rei do Mate, que foi no Top Shopping em Nova Iguaçu. E essa loja foi bem dura, assim, sabe? Ela é uma loja que não dava resultado e a gente trabalhava, fazia promoção. E a gente não conseguia se comunicar bem com o consumidor, é um local de público bem CD, né? Enfim, é uma loja que não deu certo e depois eu passei ela para um amigo. Mas, assim, um negócio que eu montei e que eu tinha muita expectativa que desse certo, e foi justamente no início também para mim, foi no Shopping Carioca, uma franquia da Lápis de Cor, que eu nem sei mais se essa franquia existe, que é roupa infantil. E, eu tinha altos planos de montar mais lojas e tal, só que eu perdi muita grana. E perdi muita grana num momento que eu não podia perder, porque era no momento que eu estava começando. Entendi. E, assim, foi bem difícil, porque quando eu fechei a loja, saí com dívida, tive que vender meu carro. Vender, na época, o carro da minha mulher. Assim, foi bem duro, mas eu consegui dar a volta. E aí voltei, abri loja. Esse baque não fez você repensar? Assim? Fez, não, claro, repensar tudo. Pensei não quero mais isso pra minha vida. Pensei até em vender tudo e morar em Búzios, ser pescador, entendeu? Pensei nisso tudo, a cabeça pensa em tudo. Então... Só que chega uma hora que tu fala, não adianta ficar chorando e reclamando. Eu tenho que matar nos peitos e vambora. Aí o que eu fiz? Eu vendi uma cobertura que eu tinha, que eu morava, no caso é minha ex-mulher, né? Ela foi louca de ter autorizado, eu devia ter autorizado. E aí eu vendi, peguei essa grana e montei mais umas 3 lojas. Assim, fui pro all-in, arrisquei tudo. E essas lojas performaram assim muito bem, muito bem. Aí eu dei uma crescida gigante. Porque aquele negócio, quando você começa a montar negócios que dão certo, você já montou outro negócio, que monta outro negócio, que monta outro negócio. Por exemplo, eu cheguei a ter 9 lojas da Subway. Eu montei um grupo, eu e mais 3, para montar algumas lojas da Subway. Praticamente com o dinheiro da primeira e da segunda, a gente montou as outras 7. Entendi. Pena que o negócio desandou bem, porque o público da Subway era o público C, né? E é um público que cresceu muito no último governo Lula e no primeiro governo Dilma, mas tudo que cresceu foi embora no segundo governo Dilma. E aí todo mundo lembra da crise que foi tenebrosa, talvez tenha sido tão ruim quanto a crise do Covid, embora tenham sido crises diferentes. 2013, né? Eu passei por ela. Quem tinha negócio na época sabe. Sim. E aí eu fechei algumas lojas, dividi sociedade, e hoje eu tenho uma loja só da Subway. Então foi um outro momento assim bem difícil. Você acha que essa tua perda aí com Lápis de Cor, você acha que ela foi assim decisiva, por exemplo, para nas próximas você ter esse sucesso de montar 3 em seguida e as 3 performarem bem? Ou não? Assim, a derrota ajuda bastante a gente, né? Ajuda bastante. Claro que no primeiro momento a gente vai lá no fundo do poço, mas ajuda a gente se reerguer. E eu acho que eu consegui me reerguer por causa disso. Talvez se eu tivesse montado 10 que dessem certo antes de dar errado, talvez a minha história fosse diferente. Eu acho que quando você cresce muito sem descobrir a derrota, eu acho que é pior. Eu também. E, André, como é que você faz para selecionar a marca, né, que você quer fazer essa expansão? Porque você falou aqui, né, sobre Rei do Mate,
Havaianas, né, essa lápis de cor que foi investida lá atrás. A Subway, a Calebito, a Milk Moo. Nesse portfólio todo, né? Como é que você escolhe? Como que as marcas foram chegando, né? Foi momentos de mercado, oportunidades de mercado, né? Tem marcas recentes, né? Que é a Milk Moo e a Calebito, né? Que vem fazendo, inclusive, uma história bem bacana aí no mercado, né? Mas a partir do momento que você tem essas marcas no portfólio, né, como escolher uma marca para fazer expansão e em qual região, né, fazer essa expansão? Então, assim, geralmente como é que funciona? É muito em cima do que eu olho para o mercado e vejo como é que o mercado está se posicionando e aonde tem as oportunidades de acordo com a marca. Por exemplo, há 17 anos atrás, quando eu entrei no terminal rodoviário de Niterói, ele tinha acabado de ser emancipado, não. Ele era da prefeitura e virou privado, né? Tinha acabado de ter uma concessão privada. E aí eu entrei com a loja da Casa do Biscoito lá. Por quê? Não tinha loja nenhuma lá. Não existia loja lá. Eu peguei para montar a Casa do Biscoito. Falei, passa muita gente aqui. O pessoal vai e volta do trabalho. Compra rápida. Compra rápida. Eu acho que a Casa do Biscoito aqui, botei a Casa do Biscoito. Aí inaugurou a Casa do Biscoito super bem. E aí o Rei do Mate se interessou em entrar lá. Ia entrar com outro franqueado. E esse franqueado desistiu porque ele achou que o público lá era um público muito ruim. Aí me ofereceram, eu falei, não, eu quero botar o Rei do Mate sim. Já tinha lojas do Rei do Mate, montei o Rei do Mate. E aí as coisas foram aparecendo, me ofereceram outra loja, eu falei, e agora, o que eu boto aqui? Botei uma loja de colchão da Ortobon. Não deu certo. Perdi grana pra caramba, não sei. Mas montei a loja da sandália, que que eu contei para vocês, que depois virou Havaianas, enfim. Então, assim, eu vou encaixando de acordo com o que eu vejo de oportunidade. Por exemplo, eu entrei agora no Terminal Gentileza, que quem não conhece é um terminal intermodal ali do lado da rodoviária Novo Rio. Eu entrei com a Casa do Biscoito, automaticamente eu falei, cabe uma húngara aqui, a húngara aqui vai funcionar bem. Fui atrás do pessoal da húngara, nunca tinha pensado em montar uma loja da húngara. Não estava no meu portfólio ali, mas eu falei, aqui cabe bem a húngara. E o que você acredita, assim, que esse teu olhar, você chega assim, aqui cabe bem essa marca, aqui cabe bem essa outra marca. Experiência do mercado? A experiência já errei bastante, né? Já errei bastante, então a gente vai aprendendo. Tem que perguntar, né, André? A gente continua errando até hoje, não tem jeito. Vira e mexe, eu piso na casca de banana, porque a gente nunca sabe tudo. E assim... E acredita também, né? Você tem nunca perde certo, essa vontade de acreditar. Eu sou um cara que acredito. Eu acredito em tudo. Eu vou lá, eu olho, eu acredito, eu vibro e faço de tudo para que o negócio dê certo. Mas às vezes não dão certo. E muitas das vezes eu não sei nem explicar por quê. Tem uns que depois eu paro, deito e falo, cara, eu tinha que ter visto isso que eu não enxerguei. Erro meu. Mas tem uns que até hoje eu não consigo. Cara, por que isso deu errado? Eu não consigo saber. Enfim, e talvez nunca eu vou ter a certeza absoluta. Mas é mais ou menos assim que eu vou arrumando as marcas. Claro que tem algumas que não foram assim. Por exemplo, a Milk Moo, por exemplo. A Milk Moo, ela chegou como uma avalanche, né? Abre uma aqui, abre outra ali, as lojas com filas. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, é um produto só, isso é ruim, né, você trabalhar com um produto só, mas, esse produto tem 70 anos no Brasil, acho que deve ter 50, 70 anos. Qual é o principal produto hoje do Bob's? É a sobremesa, é o milkshake. É o milkshake, Então, só que o milkshake desses caras é muito melhor. Os caras botam Ferrero Rocher, botam Nutella, botam Rafael, os caras... o produto, o insumo deles é muito bom. Eles trabalham com insumo de primeira. E o preço? Cara, o preço é muito justo. Está um pouco acima do Bob's, mas a qualidade é muito superior. E aí, quando você experimenta, você fala, cara, é diferente. O produto é diferente. E ainda teve o lance da vaquinha, né? Que eles têm todo esse apelo. Eles criaram o tal de brand lover, né? Justamente. Que é a pessoa se identificar com a marca antes até de se identificar com o produto, né? Porque o produto ele consegue mudar ali, mas ele cria o amor pela marca, né? E a pessoa escolhe a marca e depois que ela tá lá, ela vai escolher. Então dá para brincar com muitos sabores, você não fica preso ao produto, né? Justamente. Aí eu gostei, aí eu conversei com um amigo que é corretor de shopping.
E ele falou para mim, cara, vai nessa aí que os caras estão indo bem, eu conheço. Aí me passou o telefone da expansão, conversei e fui lá em Goiás, ter uma reunião com eles em Goiânia. E aí tive uma reunião, conheci os 2 fundadores, que é o Lohan e o falecido Seu Paulo. Me apaixonei pelo Seu Paulo, que é uma pessoa assim, de uma humildade assim, absurda, a história deles assim, muito legal. E eu falei, cara, essa empresa é gente como a gente. Legal isso. Essa empresa é uma empresa que tem coração, que tem alma. E assim, aí eu olhei pro Rei do Mate, né, para toda a história e falei, cara, é a mesma coisa que eu senti no Rei do Mate. É uma empresa que tem alma. Aí eu falei, vou investir nessa empresa. E aí montei a primeira, montei a segunda e fui montando loja da Milk Moo. Até que hoje vocês veem, tudo que é canto tem loja da Milk Moo, né? Sim. A vaquinha está aí espalhada pelo Brasil inteiro. Acho que eles já estão com 750 lojas. Nossa, é muita coisa. É muita Quanto coisa. tempo de operação? Eu tô com eles, acho que fiz 2 anos agora, 1 ano e 8 meses, mais ou menos por aí. A primeira Milk Moo sua foi o Madureira, não? Não, a primeira foi no shopping do Meyer, foi um quiosque. E aí depois eu já botei no Smart Shopping também um quiosque. E aí fui. Aí foi uma atrás da outra, assim. Legal, bacana. A gente teve a oportunidade de conhecer o Lohan. Legal. Vê se vocês conseguem trazer ele aqui. Fiz o convite. Vai ser interessante. Eu quero ouvir a história dele aqui, né? Eu já ouvi, né? Eu quero que as pessoas também escutem a história dele. A história dele é bem legal. Muito bacana. E Henrique, mais alguma coisa? Porque eu tô cheia de perguntas. Senão vai ficar só eu aqui perguntando. A gente falou aqui sobre muitas coisas, né, já, né? Sobre diferentes marcas, diferentes conceitos. Eu queria falar um pouco mais sobre a Calebito, né? A gente falou que é uma marca, né, que tem um pouco mais aí de 3 anos, não é isso? Mais ou menos isso, né? Não, acho que tem mais, porque a Calebito, ela nasceu, cara, acho que 4, 5 meses antes da pandemia. Nasceu junto com a pandemia, praticamente. 5 anos, né? 5 anos, mais ou menos, tem a marca. E o mercado, né, de sorvete, ele tem crescido muito, né? A gente tem players aí de mercado que são relevantes, né? A Batio de Latte, a Borelli, né? Cara, fala um pouco mais para mim, por que escolher a Calebito no meio desses players, né? E aonde você viu oportunidade na Calebito? Então, assim, quando houve a pandemia, né, logo depois da pandemia, eu acho que as pessoas em geral, pelo que eu reparei, o consumidor ele começou a valorizar algumas coisas que ele não valorizava antes. A própria Batio cresceu bastante depois da pandemia. O pessoal começou a valorizar a experiência, né? Então, assim, por exemplo, você entra hoje numa gelateria, as lojas são bem bonitas, os sorvetes bem bonitos, com sabores bem diferentes. E aí as pessoas começaram a experimentar e postar em rede social. E aí começou, um vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Eu estou vendo esse movimento acontecer. Só que aí, basicamente, o que aconteceu? Eu já estava atrás de gelateria já há um tempo. Batio está acima do bem e do mal e é rede própria, né? Aí você tinha a Borelli, né? A Borelli, eu cheguei a visitar várias lojas da Borelli, principalmente em São Paulo, Espírito Santo. Cheguei a conversar com eles. Só que o que eu achei? Eu achei que a Borelli não se comunicava bem com o nosso público aqui no Rio. A gente é muito C, né? Bastante C, não é isso? Eu acho que o AB é a minoria. E aí eu descobri a Calebito. Assim, boca a boca o pessoal comentando. Aí a primeira loja que eu fui na loja de Búzios. Achei a casquinha maravilhosa, o sorvete maravilhoso, sabores bem diferentes. E o preço posicionado um pouquinho mais abaixo. Do que a Batio. Mas achei que a qualidade era muito boa. Assim, não vi nada que pudesse desabonar a qualidade do produto. E aí vi que aí inaugurou lá no Plaza Niterói, uma vez por semana eu estou em Niterói, comecei a provar o sorvete e tal, e estou vendo que os caras estão dando movimento. E aí fui conversar com eles. Um investimento muito alto, não é uma loja fácil de você operar, porque tem cozinha, não tem jeito. Você fabrica o gelato dentro da tua unidade, né? Você tem um equipamento italiano. Isso, o negócio é complexo, não é um negócio fácil que você vai chegar ali, não. Agora, eles te dão todo o suporte e treinamento.
E aí eu conversei com eles, aí conheci o Felipe, que é o fundador, né? Pô, a história de vida do cara assim absurda. Mais uma vez, gente como a gente, eu falei, pô, esse cara aqui, ele ama a marca dele, ele não vai vender para um fundo como aconteceu com a Borelli, porque isso para mim faz muita diferença. Hoje, entrar numa marca que os caras já venderam ou pensam em vender para um fundo de investimento, eu não quero. Para você entrar. é fator decisivo. É fator decisivo, eu não quero participar, porque eu sei o que vai acontecer. O negócio vai acabar. Porque assim, a gente que é franqueado, quem é o meu cliente? É o meu cliente final. Agora, o franqueador, quem é o cliente do franqueador? Não é o cliente final, é o franqueado. Da onde que ele tem que tirar dinheiro? Do franqueado. Sim. Só que às vezes ele não consegue entregar para o franqueado entregar para o consumidor final. Mas ele não quer saber, ele quer tirar o dinheiro do franqueado. Por quê? Porque ele tem um balanço no final do ano e os executivos que tocam o negócio, eles estão interessados no quê? No bônus deles. Então, que se lasque o fornecedor, o franqueado, o dono do shopping, isso para eles não interessa. O que interessa para eles são duas coisas. O balanço tem que estar bem no final do ano e eu tenho que ganhar meu bônus. Então, assim, eu não... Porque são executivos, né? Não são Justamente. pessoas que viveram o negócio. Fundaram o negócio, não viveram. E nem não lavaram a louça, né, gente? Exato, Vamos combinar. Os caras, tudo bem, fizeram faculdade, MBA, eles não, dominam... É muito diferente. Eles dominam o HP. Dominam o business, né? Dominam o HP 12C. Tu dá um HP 12C, eles vão calcular tudo para você e vão planilhar tudo. Domina HP, isso foi ótimo. Planilha... do Excel, financeiro vai, né? Vai chegar para você e vai falar assim, cara, esse queijo que tu tá comprando é muito caro, você tem que comprar um queijo mais barato. Aí ele vai e corta o queijo. Aí ele vai e corta isso. Ele vai cortando. Por quê? No primeiro momento o resultado vai aumentar. Sim. Mas no segundo momento o cliente vai perceber. Exato. Não tem jeito. A gente está vendo isso acontecer na nossa indústria toda. A nossa indústria hoje, que tudo virou fundo, né? Tudo tem participação de fundo de investimento. Os fundadores... Os caras que foram lá no início, que esses caras não admitem mudar a receita do produto deles, eles querem manter a qualidade. Só que entram os executivos e os caras não querem saber disso. Pô, a gente aí, eu tenho 53 anos, que é um pouco mais velho, que bebia a Brahma, a Skol, a Antártica de antigamente, sabe muito bem o que eu estou falando. São produtos totalmente diferentes hoje. Totalmente diferentes. Modificaram a receita. Ah, mas os caras fizeram o negócio dar muito lucro. Fizeram, mas estragaram o produto. Aí agora estão correndo atrás do rabo para poder tentar voltar a ser o que era antes. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa. E abre espaço, e quando você interfere na qualidade do produto, e você abre espaço para aquele pequeno que ainda está preocupado com a qualidade do produto, entrar para o mercado. Crescer e é onde que tem a dança da cadeira. Porque justamente. O cara que está ali menorzinho, mas está dentro da operação dele e olhando a qualidade, ele vai comendo pelas beiradas. E daqui a pouco o outro viu. Ele está olhando qualidade, está escutando o cliente na ponta, entendeu? Está entendendo onde de fato ele consegue mexer no produto, né? Para ter maior conversão. E o cara tá entendendo a dor do franqueado dele, né? Não é simplesmente mais um número, né? Não é simplesmente até porque, teoricamente, ele não foi franqueado, alguns até já foram, tá? Alguns donos de franquia já foram. Nós mesmos já fomos. Então, mas você veio lá de baixo, cara. Tu lavou os pratos lá do teu restaurante. Você sabe quais são as dores, as dificuldades do franqueado. Você sabe, cara, que eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou ferrar mais a ele mais ainda. Só que o fundo não quer saber. O executivo não quer saber, porque ele não pensa daqui a 3 anos. Ele não está preocupado no que ele vai te entregar daqui a 3 anos. Ele está preocupado em entregar agora para os acionistas o melhor balanço possível nesse ano. E ele vai cortar o que ele tiver que cortar. Não tem jeito. E aí a marca, no final das contas, quem sofre a marca é o cliente final e o franqueado na ponta. Né? Justamente. E assim, quando a gente olha o mercado, né, no longo prazo, não existe, né, você nesse tripé, né, a marca, a franqueadora, o franqueado e o cliente final, não existe estrangular uma ponta. Né? Se você estrangular uma ponta, o tripé vai cair, né? Exato. Vai desmoronar. Justamente. E aí não e a adianta. gente fala muito isso até também com os fornecedores, com os parceiros, né, que vivem ali no ambiente, né, do negócio.
Não adianta também a gente ter essa visão de não construir em longo prazo. A construção, ela é longo prazo. E as decisões que a gente faz hoje, eu falo muito isso. Eu tenho que fazer uma decisão hoje, por exemplo, ou de um parceiro de um negócio, ou até às vezes de um franqueado, ou de qualquer estratégia que a gente vá fazer, até estratégia comercial, porque às vezes tem aquela ansiedade. Poxa, eu vou montar uma campanha agora e eu quero que dê resultado no mês que vem. Não vai dar. Não vai dar. Então, assim, e aí você não pode desistir. Você tem que continuar acreditando naquilo para dar pro tempo realmente de maturar aquele negócio. A mesma coisa, uma parceria. A mesma coisa com o seu cliente final. É como também você construir com ele, porque ele vai, às vezes, numa primeira vez, ele não escolheu, ele tem aquela dúvida. Na segunda vez, ele te escolhe, gosta do que ele comprou, mas ele também consumia de um outro lugar. Então, ele continua ali. E para você pegar o coração, né, que eu falo que a pessoa decide pelo coração, para você pegar o coração desse cliente, qualquer que seja ele, seja o franqueado, seja o cliente final, seja o nosso parceiro de negócio, você tem que ser ali na consistência. E você também trabalhar em parceria real, né? Porque não adianta você chegar um mês, você ter um discurso, no mês seguinte outro discurso. É o mesmo você fazer uma promoção numa loja. Você faz um mês uma promoção, no outro mês você faz uma promoção completamente diferente. Você sempre, cara, o que eu tô querendo? Onde que eu quero chegar? Né? Eu vejo muito isso no mercado, né? A gente, às vezes, sendo muito imediatista, quer o resultado no primeiro momento. Para resolver aquele problema. Aí você cria outro. Cria outro, então. Assim, o nosso pensamento de todos nós sempre tem que ser a longo prazo. Sempre. Não adianta a gente pensar em resolver aquilo a curto prazo, porque não é assim que funciona. O varejo ele é muito dinâmico, óbvio. Isso. Mas você precisa pensar no longo prazo. Teu planejamento, a tua equipe de marketing, todo mundo tem que pensar a longo prazo. Deixa o concorrente pensar a curto prazo. Deixa eles lá. Bom você falar isso. Uma coisa que eu também queria saber assim, um pouco do seu pensamento sobre. Quando você está com uma loja, por exemplo, que não está performando, ou que não está performando dentro do que você gostaria, né? Porque nessas horas que a gente começa a olhar. Você olha para a concorrência ou você olha para dentro do teu negócio? Então, o que eu faço? Eu olho sempre para dentro do meu negócio, primeiramente. Tá? Mas eu não posso... deixar de olhar para a concorrência. Por quê? Porque assim, Regina, o que acontece? Eu te falei que eu montei lá no Terminal Gentileza e coloquei uma húngara lá. Uhum. A húngara está vendendo muito bem lá. Mas talvez se eu tivesse colocado uma outra operação que tivesse um ticket médio mais alto e fosse um produto mais caro, talvez eu não performasse tão bem. Por mais que eu fizesse um trabalho maravilhoso. Por quê? Entendi. Porque não adianta querer vender banana para quem quer comprar laranja. É muito difícil você mudar. Você pode mudar aquele consumidor? Pode. Mas vai demorar. Vai demorar. Só que o taxímetro está ligado. O aluguel, o funcionário, a conta de luz. Então, assim... primeiro a gente tem que entender o seguinte. Abrir aqui nesse determinado shopping, tá? Estou fazendo todo o meu trabalho corretamente? Estou. Meu atendimento está bom, meu produto tem qualidade. E o meu preço? O meu preço está bem acima do mercado. Mas esse consumidor aqui, ele tem condição de pagar um pouco a mais? Tem. Eu sou objeto dele de desejo, ele vem aqui uma vez por mês. Mas uma vez por mês é o suficiente para eu pagar minha conta? Não, não é. Se não é, qual é o problema? Você está mal posicionado. Você está no local errado. E a gente também tem que reconhecer isso. Não tem jeito, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Agora, quando a gente está num lugar que a gente está lá, meu produto é C, meu cliente que está aqui é C, entregando C. Mas o concorrente tem a mesma arma que a gente. Entendi. Se ele está querendo vender o produto dele com 50% de desconto, o problema dele, ele vai quebrar, não tem jeito. Não tem jeito. Vai chegar uma hora que ele vai quebrar, é só ter paciência. Não vou falar o nome da marca, mas, por exemplo, tem uma marca que abriu um restaurante grande fazendo um rodízio de pizza muito barato. Eu nunca fui, mas eu passo e vejo. Aí, tu vai ver lá, o cara tá comendo, ele só come o meio. As pontas da pizza não tem recheio nenhum. Aí o cara vai deixando. Então, o cara tá servindo um rodízio que o cliente só come o meio da pizza, porque só tem mussarela no meio da pizza. E as bordas não tem nada. Ele está cortando. Gente, está enganando quem? Mas é muito barato. É muito barato. Para quem, né? Só que o cliente não vai voltar. Não adianta, não vai voltar. Isso daí é básico, gente. É a mesma coisa,
Vocês servem lá a tábua de vocês, que é o sucesso. Em tudo que é shopping eu vejo lá a tábua do Billy the Grill. Pô, a tábua de vocês é uma tábua bonita. Pô, se demole, o negócio cai na mesa do shopping. Só que se vocês começarem a botar aquela carne cheia de gordura, aquela linguiça com aquelas bolotas de gordura, o que vai acontecer? O cliente não vai voltar. Não vai voltar, ele vai comprar aquela tábua, a primeira vez vai falar, pô, metade da tábua eu vou jogar fora. Aí o cara, pô, fui roubado. Exatamente. Fui roubado, não foi barato. Não percebe qualidade. A pior sensação para o cliente é ter esse sentimento, né? Justamente. De gastar o dinheiro, é um investimento que ele está fazendo ali, né, na nossa marca, e ele recebe um produto que não está de acordo com o que ele contratou. Justamente. Né? E aí, pô, o cara não volta. Não volta. E o varejo, volto a falar aqui, o varejo é recorrência. É quem, de fato, atende as expectativas do cliente, consegue captar mais valor, né? E aí é o que a gente falou aqui um pouco sobre o preço e tudo mais. E o cliente ainda assim volta, né? Já que tu abriu essa janela aí da recorrência, eu vou te dar um exemplo. Foi setembro. Setembro foi um mês muito difícil, setembro agora. Sim. E aí, pô, tipo assim, a semana terrível, não entrava ninguém no shopping e de repente no sábado apareceu todo mundo. E tem shopping que eu tenho 3 operações diferentes. Aí 2 operações consolidadas e uma operação que não é consolidada. Aquelas 2 consolidadas, o cliente foi. Na que não é consolidada, o cliente não foi. Por quê? A recorrência, ele falou assim, cara, eu só tenho esse dinheiro para gastar. É final do mês. Eu não vou experimentar. Eu vou comer o que eu já conheço. Perfeito. Por quê? Porque ali eu sei que eu não vou me dar mal. Agora tu imagina, Regina, você tá com o teu dinheiro contado no teu bolso, aí você entra no shopping, aí tem lá, a que você conhece e a que você não conhece. Aí a que você não conhece está até um pouco mais barato. Aí tu vai lá experimentar. Aí tu gastou o dinheiro e falou, cara, não era bom. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com você, já com todo mundo. Aí tu agora só vou voltar lá mês que vem. Porque assim, o consumidor está assim. Não é mais aquela época que o consumidor ia no shopping 2, 3 vezes por semana. Não. Tem consumidor que vai uma vez só, tem consumidor que nem vai. Que acaba pedindo, no caso, ou no Mercado Livre, na Amazon, ou então no iFood, se for comida, né? E aí, como é que a gente fica? Então, se chega nessa hora que o cliente vai até você, que ele está com dinheiro para poder consumir, ele tem uma experiência ruim, ele vai voltar? Não vai. Muito bacana você ter diferentes operações dentro do mesmo shopping e ter essa visão, porque você consegue também, com essa experiência, pegar essa outra loja que não está consolidada e entender, né, ali, por exemplo, se naquele mesmo cenário, você tinha o mesmo cenário, 3 operações diferentes, 2 performaram bem e outra não, você pô, o que eu tenho que fazer nessa daqui? Porque o público está aqui dentro. Justamente. Tá? Então, só que na maioria do shopping center, vocês sabem, tanto quanto eu, shopping center é um taxímetro ligado 24 horas por dia. Às vezes a gente não tem tempo de ficar ali persistindo com uma operação. Sim. Porque a operação custa muito alto e você está ali perdendo. Então, assim, a gente franqueado, a gente também tem que ter essa, errei, o que eu consigo consertar? Isso eu consigo consertar agora, não. Aqui vai demorar muito tempo para consertar. Tomar essa decisão. É difícil. É difícil por quê? Porque tomar essa decisão é acabar com o teu sonho, né? Rasgou o dinheiro, acabou o sonho. Porque quando eu, por exemplo, todo negócio que eu monto é um sonho para mim. Eu monto, com uma esperança assim absurda. Não, vai dar super certo, e vamos embora. É mais um sonho que eu coloquei ali. Aí, meu sonho deu errado. Não deu certo. Então, é duro, mas é uma decisão que tem que ser tomada. E às vezes também pelo franqueador. Tem muitos franqueadores que às vezes insistem com algumas operações em alguns locais, que está claro que aquilo dali não vai rodar. Aí passa para 1 franqueado, 2 franqueados, 3 franqueados, 4 franqueados, e o negócio não anda. Fica administrando. Aí também fica claro, né? E vira problema para os dois lados. Agora, eu já vi assim, centenas de casos assim, da loja não performar bem na mão de um franqueado, passar para o segundo franqueado e o cara fazer um negócio crescer 100 a 150%. Mas aí, o que acontece? O franqueador que tem muito mais experiência, ele já olha assim e fala, cara, essa operação não está rodando por causa do franqueado. Esse cara não está fazendo isso, nem isso. Ele só sabe reclamar. Mas a parte dele ele não faz. Aí você já tu já arruma um franqueado que vai ter um perfil para resolver aquele determinado problema.
E aí, quando você resolve dessa forma, aí, cara, é um golaço que tu marca. É um golaço porque o investimento do franqueado tá entrando, né? A loja tá para fechar, né? Mas não é só isso, Felipe. E o investimento é baixo. Te deu uma resposta. Porque você vai replicar isso em outros casos. A resposta, às vezes, pra gente é mais importante do que aquele resultado ali, porque tem um outro resultado. Porque tu resolveu o problema aqui, cara, não adianta, tu vai ter outros problemas iguais em outros lugares. Nós temos cases assim, né, na rede, que nós mudamos franqueado, inclusive lojas que nós assumimos, né, a operação, o franqueado estava com dificuldade na operação, a gente acredita na marca, a gente acreditava nesse shopping em questão, assumimos de um mês para o outro, não é tipo 3, 4 meses não, de um mês para o outro aumentou 30%, tá vendo? Acredito. Eu já vi acontecer do cara aumentar 100% e 150%. O cara pega já, só dele mudar a loja ali, ele já troca os funcionários, já bota os produtos como deve ser. Aí ele já tem uma resposta. Bota iluminação, aí daqui a pouco ele, agora eu vou atualizar a loja, porque às vezes a loja está com 3 padrões para trás. Para trás, cara. Já passaram 15 anos e o cara tá com a mesma loja lá, a primeira loja. Aí o cara vai, faz uma obra e atualiza a loja. 150% de crescimento. Eu já vi cases assim. Eu também já. Já vi cases assim. Então assim, aí tu fala, tava claro isso. Sulacap, né, agora, uma loja que nós já assumimos de um franqueado. Inclusive eu vi a loja lá, ficou linda, tá? Ficou bem bacana a loja. Quem estiver aí ouvindo, né, nosso novo modelo, o Billy the Grill chama Alta, que é onde a gente traz, né, uma loja mais iluminada, a gente reduz o cardápio, a gente traz mais eficiência de cozinha. Enfim, a loja lá tá performando super bem. Não bateu os 150% ainda, né? Ainda. Mas eu acredito que a gente vai bater aí 70%, 80%, sabe? A gente teve caso de 70% quando teve um repasse. Não, essa loja eu acredito em 70% de crescimento de venda. A gente ainda tá no primeiro mês, né, de operação, mas eu acredito, né? Eu acredito, pelo que vem se demonstrando. Mas teve situação da gente fazer o repasse da loja sem mudar nada, só realmente fazer o repasse e a loja ter uma diferença ali de faturamento. Barriga no balcão, gigante. Olhar no olho do cliente, entender a demanda do ponto de venda, isso é fundamental. Faz de fato o ponteiro mudar. E o que acontece? Independente de você chegar perto da loja de vocês lá, você de longe, quando você olha para o teu corredor todo, a tua loja já está em destaque, ela já está chamando a atenção. Por causa do layout novo, com a iluminação, e os teus concorrentes que estão ali do lado também estão bem antigos ainda, então a loja de vocês está gritando muito. Está gritando. Ela grita do lado dos concorrentes, entendeu? E acaba sugando. E é um pouco do que você falou sobre volume, né? Porque recentemente teve aí o Dia das Crianças, né? Dia das Crianças lá foi fenomenal. Foi muito bom. Vendeu muito bem no shopping. Eu não esperava essa venda lá. E a gente via na praça, a gente lá com fila, atendendo o cliente, e algumas marcas ao redor não aproveitando o público que se tinha, sabe? Então, assim, de fato, né, está com um layout novo, está com a operação ali pulsando, atendendo bem o cliente, faz total diferença, né? Com certeza. E, André, a gente aqui, partindo aqui para o final, né, a gente já está aí com mais de 50 minutos de tempo, né, de podcast. Eu queria, cara, que você falasse um pouco uma mensagem final para o nosso ouvinte, né, com recomendações que você acredita que de fato faça diferença para o empreendedor, seja ele se ele for investir em franquia ou loja própria, né, o que ele precisa ter de fato para prosperar empreendendo no varejo, né? Volto a te falar, hoje, nos dias que a gente está vivendo, é muito difícil hoje você montar um negócio próprio, principalmente num local como o Rio de Janeiro, como São Paulo, que é assim, cara, a gente tem que entender que a gente está em lugares muito competitivos. Não tem... Tu entra em qualquer shopping aqui, não tem nenhum idiota. Só tem operações pesadas. Não é brincadeira. Não é como você chegar numa cidade do interior que não tem nenhum McDonald's. Aqui, cara, tu tem um McDonald's, você tem um Bob's, você tem um Burger King, você tem operações muito pesadas aqui, não só de produto, como propaganda e preço também. Os caras têm preços muito competitivos. E assim, o dinheiro é um só do consumidor. Então hoje, para o cara se aventurar num negócio próprio em uma capital como o Rio de Janeiro, ou como São Paulo, eu acho muito difícil. Assim, eu não aconselho a ninguém.
Eu acho que para você entrar lugares como esse, agora, por exemplo, mudou tudo se você for para o interior. Aí eu fui para o interior, só tem a pastelaria do Chiquinho, o sorvete do Manelzinho, a padaria do Zezinho. Aí tudo bem, você vai trazer uma ideia e a tua possibilidade de prosperar é muito maior, tá? Inclusive você também já deve ter visto várias operações de franquia que vieram do interior para o Rio de Janeiro e não duraram nada, entraram e saíram. Eu conheço várias, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um mercado muito competitivo. Então, quem vai empreender no Rio de Janeiro, eu acho que tem que empreender, mas tem que pesquisar muito. Eu aconselho a buscar uma franquia, porque você já vai ter toda uma estrutura por trás de você, é claro, também existe franquias e franquias, mas aí você tem que fazer teu dever de casa, né? Você tem que, primeiro, o produto, qualidade, quem é o franqueador, conversar com ele, sentir quem é esse cara, o que ele planeja, o que ele está pensando, se identificar também com o produto, com a marca, com a marca e pensar no ponto comercial também, para saber se aquela franquia vai se encaixar naquele local. Porque aqui não é brincadeira, não. Aqui é a briga é dura, a gente sabe disso. A gente sabe como é que é. Acho que tem a frase que fala que o Rio não é para amadores. O Rio não é para amadores. Assim, eu frequento muito São Paulo, né? Porque a minha mulher, ela até 2 anos atrás, ela morava em São Paulo. Ela é de Santa Catarina, mas ela é médica e morou 10 anos em São Paulo, né? E aí eu estava sempre em São Paulo. 15 dias eu estava em São Paulo. Ou ela vinha para cá ou ia para lá. Então, eu conheci bem São Paulo. São Paulo, gente, o dinheiro sai do bueiro. É diferente. O consumidor lá tem grana. Quando, por exemplo, a Milk Mu tem shopping que tem 3 operações da Milk Mu dentro de um shopping só. É coisa de maluco São Paulo. E o próprio comportamento do paulista, né? De ir para shopping. Justamente porque eles não têm a nossa concorrência da praia. A praia é um concorrente. Por exemplo, o pessoal que está ouvindo aqui vai me entender bem. Você vai, de repente, num Barra Shopping, no Metropolitano, no Downtown, num sábado, num domingo de sol. O shopping está mais vazio. O morador, ele vai para a praia. Ou então vai para a piscina do prédio. E aí ele deixa o shopping por último. Ou vai à noite, ou então nem vai. Entendeu? Exatamente. São Paulo não tem essa. São Paulo choveu, vai pro shopping. Fez sol, vai pro shopping. Então o cara tá sempre no shopping. Agora o concorrente lá em São Paulo é o beach tênis. O beach tênis então o pessoal tá fazendo muito também futebol. Virou febre lá. Quadra de futebol. Mas é 1 hora o beach tênis, eles jogam o beach tênis de manhã, 1 hora depois vai pro shopping. Fica tranquilo, vai estar no shopping. Não adianta. E eles têm um poder aquisitivo muito maior do que o nosso. O dinheiro tá lá, os executivos estão lá, tá tudo lá. É verdade. A gente aqui, infelizmente, vem empobrecendo, né? Então, assim, é diferente. Então, a possibilidade de um negócio próprio até dar certo em São Paulo é muito maior do que no Rio. A gente que frequenta São Paulo vai ver algumas coisas que no Rio já não existem mais, mas em São Paulo ainda existe. Por quê? Porque tem consumo. O consumo é muito maior. Verdade. E, cara, só para acrescentar, eu acho um ponto que eu acho que é importante pro ouvinte, né, tentar. Quando for escolher uma marca de franquia, acho que é super importante também pegar o telefone, né? Na COF, o franqueador é obrigado a passar, né, a lista de franqueados. Conversar com os franqueados. Isso é super importante. E assim, mais de um, cara, tu tem que conversar com o máximo de franqueados que você pega puder. O telefone ali, conversa com 4, 5 diferentes regiões, entendeu? Para entender se de fato a franqueadora oferece um suporte adequado, né, que faz com que o franqueado ganhe dinheiro no final das contas. Ele só tem que tentar não cair na mão daquele franqueado que está muito insatisfeito com ele mesmo, entendeu? Aí ele bota defeito em tudo. Por isso que é importante falar com mais de um, justamente, né? Exato. Porque tem franqueado que ele bota defeito no fornecedor, na franquia, no shopping, nos funcionários, todo mundo é culpado de alguma coisa. Nós sabemos disso. Nós temos contratos, né, de bebida, de carne vermelha, de frango e tudo mais, né? São os maiores do Brasil. Aí o franqueado reclama desse cara. Eu falo, cara, mas se eu não fecho um contrato com esse cara, com quem que eu vou fechar? Entendeu? Vocês hoje têm empresa de logística que atende vocês? Ainda não, né? Mas daqui a pouco vocês vão ter tamanho para ter uma empresa de logística. A gente precisa estar presente em São Paulo para isso aí ser viável. Né? Ou então até mesmo no Nordeste. Eu acho que vocês têm muito a cara do Nordeste.
Eu acho que vocês têm a nossa expansão está indo para São Paulo, né? A gente está indo com capital próprio, já estamos lá com 2 unidades. A ideia é montar pelo menos mais 4, né? No ano que vem lá. E aí sim começar a expandir com franquias e tal. E aí, quando a gente tiver corpo em São Paulo, a gente vai montar uma estrutura dessa. E aí vocês vão ter mais escala, né? E vocês vão conseguir também atender o Brasil inteiro. Porque se chegar um cara, eu quero montar uma loja em Manaus. Opa, não tem problema nenhum. Você vai conseguir atender Manaus, Pará, Amapá, Macapá. Hoje a gente tem parceria com marcas que atendem. Mas aí a loja é loja, o atendimento de cada marca. Aí, de repente, um produto que vocês queiram padronizar, aí às vezes você não consegue porque não consegue atender nesse local. E assim, e o consumidor da franquia, né, da marca, né, ele é o seguinte, ele frequentou São Paulo, comeu lá tua linguiça, ele quer comer a mesma linguiça aqui. Sim, com certeza. Sim. Senão ele reclama. Não pode ser uma operação local, tem que ser uma operação nacional. E a gente também tem que, é uma coisa que eu prezo muito aqui também, a gente tem que aproveitar, né, na verdade, da qualidade e do crescimento das marcas no mercado, porque se o consumidor está escolhendo aquela marca para levar para casa dele, é porque ele já escolheu aquela marca. Então, se ele tem lá uma marca de linguiça, uma marca de frango, enfim, de carne, né, de cerveja, etc., que ele escolhe no mercado, eu tenho que estar também junto com essa marca, porque ele já tem aquela relação com a marca, ele já reconhece a qualidade ali. Então, eu prezo muito por isso, pra gente estar assim, cara, vamos fazer as collabs, usar as marcas dos nossos fornecedores pra gente poder mostrar pro nosso cliente que a gente está trabalhando com qualidade. Justamente, assim, no caso do feijão com arroz é mais fácil, porque você escolheu aquela marca, você acaba encontrando praticamente em tudo que é lugar. Mas, por exemplo, carne, que é muito específico, você escolheu aquele corte daquela marca, porque você estudou tudo, você fez todo o trabalho. Aí já vem naquela gramatura tudo certinho. E aí, não só o cara te garante aquele preço que você definiu, claro, se não tiver nenhum... o dólar disparou, aí beleza, é outra negociação. Sim. Mas ele te garante aquele preço, ele te garante o abastecimento. Mas às vezes o franqueado não entende isso. Mas a Perdigão agora está mais barata. A Seara está mais... Gente, não pode ser assim. Exato. Você tem que garantir para o fornecedor, para ele também te garantir. Exatamente. Eu sei como é que funciona. É o que a gente falou também, relacionamento longo prazo, cara. Não adianta, entendeu? Aí às vezes, o preço tem uma diferença, o cara acha que tem que comprar aquela. Não, eu vou lá no açougue e vou comprar a picanha. Gente, mas não é a mesma picanha. E por vezes o franqueado faz uma gestão dessa no micro e perde tempo que poderia estar olhando para dentro, para a operação. Então, eu falei isso aqui no início. Entendeu? Aí o cara de marca própria, o cara, por exemplo, eu tenho um restaurante de comida aquilo. O cara vai e compra hoje no açougue que ele quiser comprar. Pronto. Só que vai ter dia que ele vai ter qualidade e tem dia que ele não vai ter qualidade. É uma escolha. É uma escolha, né? Cada um faz as suas escolhas, né? Aí tem essa diferença. André, cara, um prazer receber você aí. Eu sei que você tá com o horário apertado, né? Porra, muito bom essa troca. Eu acho que a gente conseguiria ficar aqui por mais... Por muito tempo, né? São 28 anos na estrada, né? Então chegamos ao fim, infelizmente, né? Aqui foi um prazer estar com o André, uma pessoa com uma experiência gigante no mercado. E aguardamos você para o próximo podcast, que vem aí também com o assunto de pegar fogo. No próximo episódio, Pegando Fogo, nós receberemos aqui o chefe de cozinha, o cara que bota fogo nos restaurantes, trazendo mais eficiência e resultado para os restaurantes. Ele vai contar um pouco da trajetória dele. Veio de baixo, veio de auxiliar de cozinha e hoje ele toca uma rede de restaurantes no mercado carioca. Não percam, é imperdível. Eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com ele e eu sei o que eu tô falando. Espero vocês.